Bem-vindo ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. Eu sou o Vitor Moura. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema que traz estratégia, cultura e expansão global, que são os polos industriais chineses, que têm um impacto direto na realidade tanto do empresário brasileiro como do consumidor final. Certo, Vitor? Então, já abrindo aí para poder te escutar diretamente de Pequim, vamos falar um pouco sobre como que a China está organizada hoje, né, nessa frente aí da produção industrial e o que a gente pode entender desse cenário para poder traçar estratégias para as nossas empresas aqui no Brasil, seja para ser cliente, fornecedor, parceiro, que impactos isso tem também, né, no nosso dia a dia. Então, vamos entender aí como é que o gigante asiático está se comportando. Muito bem, eu acho que a mensagem principal hoje, que já dá para resumir numa frase só, é o seguinte: a China não é uma só. Eu acho que esse é o ponto central, assim, para trazer uma frase do nossa conversa de hoje, que eu queria que o pessoal pensasse um pouco. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, tá? Eu tenho uma amiga que vem de uma das províncias ali perto da região de Xangai, e que a cidade dela é uma cidade pequena, tá? E que, lógico, existia a questão da atividade industrial, mas que acabou migrando e a coisa caiu, a atividade econômica da região caiu durante alguns anos, e eles conseguiram se especializar num segmento. E engraçado, hoje eles são a cidade que se não é o maior, é um dos maiores polos de produção de armação de óculos na China. Interessante. Então você tem um grande perfil. Eu não consegui os dados do mercado de armação de óculos especificamente, mas assim, ela me contando essa história de como a cidade inteira se organizou para que as fábricas otimizassem essa linha de produção, né? Assim, e hoje você tem então ali numa cidade, assim, do ponto de alguém de fora, uma cidade aleatória, né? Dominando um segmento bem nichado e específico, mas que eu acho que é um exemplo muito bom do que a gente quer trazer hoje. Quer dizer, assim como a gente fala aqui no Noncast com frequência que nem sempre as oportunidades atuais estão nos mercados óbvios, né? Ou seja, para a gente parar de olhar para os Estados Unidos e para a União Europeia, por exemplo, começar a prestar atenção em outros mercados ao longo do sul global. Dentro da China, nem sempre as melhores oportunidades estão em Xangai, Shenzhen ou Pequim. E só tá saiu lembrando, um pouco do óbvio também. Enquanto você falava sobre armação de óculos, alguns devem estar pensando como eu pensei sobre Chili Beans, né? Que recentemente o Kaito Maia, fundador da Chili Beans, declarou, né, que ia fazer as negociações da empresa daqui para frente diretamente em yuan, sem ter que depender do dólar. Isso causou todo um alvoroço. Mas acho que esse exemplo que você trouxe aí de ser um grande pó de armação é uma das provas do outro lado aí do mundo de que realmente, né, às vezes faz sentido a China ter essa potência e a gente tem que mudar um pouco a estratégia de negócio, né? Não, com certeza. E isso também é fruto até de como é que assim, primeiro, então, assim, a primeira mensagem é justamente essa, quer dizer, mesmo olhando para a China, saiu um pouco do óbvio, nem sempre a melhor oportunidade para determinada indústria no Brasil buscar um fornecedor está nos mercados tradicionais aqui dentro. Ou seja, às vezes você precisa, quem já teve a experiência de ir numa Canton Fair, por exemplo, provavelmente conhecia um fornecedor que não era ali da região de Guangzhou, né, que é onde a Canton Fair acontece, e muita gente eu já escutei que teve a experiência de ir visitar a fábrica lá. E quando você faz esse movimento de ir para o interior do país, você vai encontrando outras oportunidades. Existem ali nichos que vão se formando. Isso acontece por uma dinâmica até interna, né? Por conta daquilo que a gente também já discutiu antes, da questão das políticas macro aqui na China, mas cuja aplicação, ou seja, a existência de diretrizes no âmbito nacional com uma aplicação local, isso também cria uma dinâmica de competição entre as províncias e entre as cidades. Tá? Então, há um certo incentivo quase que indireto da política macroeconômica de que cada lugar se especialize naquilo que ele tem de força, né? Assim, então, a gente tem um exemplo muito claro que eu vou citar aqui, por exemplo, na província de Anhui, mas já dando um spoiler, que a província de Anhui, ela é o patinho feio, assim, do delta do rio Yangtze, que tem gigantes como Xangai, Jiangsu e Zhejiang, que são as outras três partes ali, e ela é o quarto elemento, muitas vezes esquecido, que hoje se desenvolve muito pegando as indústrias que saem dessas outras três províncias, tá? E cujo hoje a gente está ali muito trabalhando com eletrodomésticos de forma muito forte, etc.
E Então, isso é um ponto só que eu acho que é importante trazer, Vitor, do porquê que a gente está discutindo isso, e eu quero convidar quem está escutando para refletir, é que a gente está cansado já de escutar experiências de empresários brasileiros muito ruins com parceiros e fornecedores chineses. Chamar para reflexão sobre... A gente vê muito empresário brasileiro com experiências negativas no passado com fornecedores e parceiros chineses, né? E as pessoas automaticamente criam o estereótipo. Então, eu já escutei algumas vezes assim, empresários muito bem-sucedidos e dizendo nunca mais, né? Não negocio com chinês, não sei o quê. E eu acho que, ok, a gente tem experiências ruins, mas a gente também tem experiências inversas. Eu já acompanhei casos de fornecedores brasileiros que não entregaram, não cumpriram o seu lado, né, com clientes estrangeiros. Então aqui é só, a gente quer trazer hoje essa visão dos os polos industriais da China, e para a gente entender um pouco mais isso e como a gente pode pensar estratégias de negócio com esse conhecimento, porque, queira ou não, a China é hoje o player mais competitivo global do ponto de vista de produção industrial em praticamente todos os segmentos da economia. E a gente tem que ter esse entendimento, pelo menos ter esse entendimento para saber como jogar o jogo no nosso setor, no nosso segmento, né? Então eu faço esse convite para ter a cabeça aberta, para entender um pouco de tudo que tu vai trazer aqui para a gente, porque é assim que o mundo funciona hoje, e embora tenha pilantras ou mal intencionados na China, isso tem em qualquer lugar do mundo, e a gente tem que justamente saber encontrar o parceiro correto. É uma das coisas que a Fiance aqui, nosso parceiro do podcast, faz, mais para frente a gente vai falar também. Mas só para a gente ter essa cabeça aberta, porque isso é fundamental, né? Hoje eu fico chateado assim quando eu escuto, né? O pessoal tendo experiências ruins. Tenho amigos empresários que já tiveram experiências ruins porque muitas vezes optaram só pelo preço e acabaram contratando um produto muito de baixa qualidade ou que tiveram problemas no próprio recebimento, né? Então esse entendimento de como que a China está estruturada hoje do ponto de vista de polos industriais é para a gente ir pensando mesmo qual é a forma mais inteligente, né, de eu acoplar o meu negócio ou de eu entender o meu segmento, certo? Só queria trazer esse ponto porque isso hoje é bem, bem interessante e a gente não pode absolutizar tudo, né? Não, com certeza. Eu acho que é a parte, de novo, que a gente fala aqui sempre, que hoje as oportunidades elas estão pulverizadas e isso vai trazer naturalmente um aumento do grau de complexidade do processo de busca dessas oportunidades. E mesmo como China hoje em dia, o que a gente está querendo dizer assim, tem que saber como procurar, tem que saber onde procurar, como procurar, tá? Então tudo isso são variáveis, não dá para olhar a China como uma coisa só, assim como a gente está vendo no episódio no episódio passado a gente falou da questão dos veículos elétricos. A China também não olha para o Brasil como uma coisa só, ela já sabe das diferentes regiões, o que os problemas onde pode aparecer. E isso aqui é a mesma coisa para o brasileiro que está vindo para a China, tá? Então, hoje, qual que é a nossa ideia? Mostrar que a China não é uma só, entrando um pouco no detalhe dos 3 grandes hubs industriais de inovação que a China tem, a gente vai mencionar outros, tem muitos, tá? A gente já tem estudos hoje sobre isso, mas assim, para o pessoal ter uma ideia da regionalização do que cada região mais ou menos faz, onde estão os centros econômicos ali na China e o foco de cada um, tá? E então, para a gente começar, eu acho que são 3 hubs macro que seria legal o pessoal entender, né? O primeiro deles, que é o óbvio, é o Delta do Rio das Pérolas, tá? O famoso, que é também hoje conhecido como a área da Grande Bahia, da Greater Bay Area, que é o Delta do Rio das Pérolas ali, que envolve tanto as zonas administrativas especiais de Hong Kong e Macau, junto com as gigantes como Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, Foshan e todas as cidades ali ao redor desse delta, tá? É uma região que comprime ali quase mais ou menos 10 municípios com mais de 80 milhões de pessoas e um PIB só ali de quase 2 trilhões de dólares, tá? A província inteira de Guangdong, incluindo as outras áreas da província, tem um PIB maior do que o Brasil e uma população de mais de 100 milhões de pessoas, mas só aquela área já tem um PIB de quase 2 trilhões de dólares, tá? E ali hoje se formou uma indústria muito forte na parte de eletrônicos, especialmente aí componentes eletrônicos, tanto básicos quanto os mais complexos. Então, uma cifra muito famosa que quase 90% dos celulares do mundo vinham de Shenzhen especificamente, e ali a gente está falando da fabricação de celulares de celulares populares mais baratos até o state of the art, ali, os modelos mais complexos, mais inovadores, todos vindos da mesma cidade. Shenzhen
um exemplo muito bom. Shenzhen, lembrando, foi uma designada zona econômica especial em 1979 pelo então presidente Deng Xiaoping, na política de reforma e abertura iniciada por ele no ano anterior, tá? E era uma vila de pescadores que hoje é uma metrópole de simplesmente 17 milhões de habitantes, tá? Então quem já foi para Shenzhen já deve, com certeza, já teve esse baque de ver o que é aquilo. É uma cidade completamente modernizada, planejada. Quando você vai para cidades como Guangzhou, ou principalmente aqui onde eu estou, em Pequim, você ainda tem a área antiga da cidade, né? Tem uma certa vibe assim da China imperial, da China antiga. Isso não acontece, é 100% a China moderna, né? E já pensada para muitas coisas. Já é uma cidade com 100% da frota de ônibus de carros elétricos, muito incentivo para carro elétrico especificamente. As grandes gigantes da tecnologia estão lá, como, por exemplo, a Tencent, a DJI de drones, a Huawei, todas ficam em Shenzhen. A própria BYD também está em Shenzhen. Tá? Então, você tem ali um hub que foi formado na cidade de Shenzhen muito forte. Só um comentário rápido, Vitor, agora que você deu esses exemplos. Todas essas empresas, né, BYD, Huawei, Tencent, a gente visitou na missão de negócios, né, que nós fizemos tanto em 2024 como 2025. Estamos organizando já a edição de 2026. Então, mais informações em breve, mas só para dar esse comentário aí que é muito legal a gente ter a oportunidade de, por exemplo, estar aqui hoje no podcast ouvindo, né, você dar esses exemplos que são hoje referências globais e em alguns meses a gente poder estar lá na sede global dessas empresas, conversando com os executivos, testando os produtos, né? Teve, inclusive, a oportunidade de dirigir o U9, que é aquele super carro elétrico da BYD, né? Com mais de 1.200 cavalos. Não sei até hoje como é que eles deixaram de dirigir, acho que eles ficaram meio apavorados com a agressividade dos brasileiros de acelerar um carro de 1.200 cavalos. Mas, enfim, né? Só para comentar que essa é uma das experiências que a gente consegue tangibilizar para empresários brasileiros, né? De conhecer essas empresas, mas enfim, seguindo aí sobre Shenzhen. Não, o que eu acho legal de Shenzhen é evidente que os grandes nomes sempre chamam muita atenção e pô, aquela nossa visita na sede da Tencent foi sensacional, né? Uhum. Mas o que eu queria falar também, que é algo que a gente também teve na missão, que é não só a inovação alta, a gente tem um ambiente de negócios que se cria nesses lugares, né? A China inteira hoje, por mais, falando do parque industrial chinês como um todo, por mais que existia ali uma competitividade que início era uma coisa com incentivo fiscal, mais mão de obra barata, hoje você tem a competitividade chinesa vindo de um ambiente de negócios que foi criado, ou seja, facilidade nas transações, é barato fazer prototipar para fazer inovações, é desburocratizado a exportação, e Shenzhen concentra tudo isso, né? Ali a gente tem Huatianbei, que é o maior mercado de componentes eletrônicos do mundo, é um shopping monstruoso de vários andares que o pessoal simplesmente trabalha ali em cima, desce, compra as peças e sobe para o escritório para fazer. Né? Então, a gente visitou lá empresas de médio e pequeno porte de robótica, por exemplo, né? Então, que são ali, para mim, onde está o real charme. Né? Ou seja, os grandes nomes, evidente, muito interessante ver, porque realmente a capacidade de investimento é aquela coisa antiga de visitar o Facebook ou visitar o Google lá nos Estados Unidos. Né? Sim, é evidente que é muito bom ir na Tencent, mas o que acontece nesses outros níveis de escala de inovação em Shenzhen, algo que chama muita atenção pelo ambiente que foi criado lá de forma muito inteligente, né? Não foi só dinheiro despejado para aquilo, foi criado, abriu-se universidades, abriu-se toda uma infraestrutura, criou-se uma infraestrutura até hoje. O metrô de Shenzhen já é um dos maiores do mundo, ele começou a ser construído em 2005, tá? Então, assim, tudo isso foi uma infraestrutura que foi criada ali, já pensando nesse ambiente de negócio. Boa. Só que uma provocação aqui é o seguinte, Shenzhen é uma das áreas que a gente até escuta mais hoje falar desde o Brasil, né? Xangai, Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, naturalmente pela Canton Fair. Vamos falar um pouco mais dos outros polos, né, não tão conhecidos e o que a gente tem hoje organizado aí, porque acho que isso é importante. A gente tem bastante brasileiro que acaba indo, né, para Chongqing, para Yiwu, mas ainda assim são incursões isoladas e a gente quer dar hoje essa visão, assim, de quais são os outros polos, né, além dos mais conhecidos que a China hoje tem e que podem fazer sentido para empresas do Brasil,
não só para desenvolver insumos e parceiros e fornecedores, mas eventualmente até para clientes, né? Como a gente já deu alguns exemplos aqui de empresas que hoje estão conseguindo exportar para a China, né? Com certeza. Eu acho que assim, ali ainda no Delta do Rio da Pérola, você tem outras cidades ali que são menos conhecidas, como Zhongshan, Foshan, Zhuhai, toda essa parte que tem indústrias muito fortes. Por exemplo, Zhongshan é uma referência hoje na parte de móveis, tá? Então, você tem uma força dessas indústrias em outras cidades aí, de novo, saindo do óbvio, né? Guangzhou tem a Canton Fair, tem uma tradição de comércio exterior, uma das cidades que foi a primeira a se abrir para o comércio internacional, então tem uma tradição nisso. Hong Kong e Macau, a gente sabe a história da questão da cessão dos territórios para forças estrangeiras, que a gente comentou alguns episódios atrás, mas outras cidades no próprio Delta do Rio das Pérolas ali valem ser conhecidas porque elas são fortes em indústrias que podem interessar quem está nos ouvindo. Mas saindo dali, indo para o nosso segundo polo, a gente tem, claro, o Delta do Rio Yangtze, que é onde está Xangai, mas assim, aí a gente fala um pouco de Xangai, evidentemente, mas sair um pouco dali. É um delta conhecido por 4 províncias. A gente tem Xangai, Jiangsu, Zhejiang e Anhui. E essas 4 são importantes pelo seguinte. Xangai, hoje, você tem muito forte uma indústria. Primeiro, a indústria financeira. Acabou, principalmente a indústria financeira institucionalizada. Então, os grandes bancos, a maior bolsa de valores da China está em Xangai. A cena das fintechs, essa pegada mais startup, foi para Shenzhen. É a Nova York do Oriente, né? Xangai. Oi, sim, exatamente. Exatamente. Então, ali em Xangai você tem a concentração disso, mas uma parte menos conhecida de Xangai, você tem uma parte industrial muito forte. A gente tem a Gigafactory da Tesla lá, né, na nova zona de Lingang, que é a parte sudeste de Xangai, é longe do centro, mas ainda é o território de Xangai, que até a gente conseguiu visitar na última missão. É legal o pessoal entender esses projetos que o governo organiza, né, de incentivo ao investimento, tudo um ambiente que é criado, assim como foi criado em Shenzhen. Existem microexemplos disso ao redor do país, tá? E uma outra cena em Xangai que é muito forte é a questão de biotech, né, de biotecnologia. Laboratórios químicos em Xangai, toda essa cena é muito, muito forte e ela é menos conhecida, que linka muito com a indústria farmacêutica em Suzhou, que é a cidade vizinha, já na província de Jiangsu, tá? Então, são nomes estranhos, informações menos óbvias, mas não só para mostrar outros polos, mas para mostrar também para o pessoal que mesmo os polos que eles já conhecem fazem outras coisas também. Sim, e agora que você comentou sobre Lingang, Vitor, eu queria só entrar um pouco nesse ponto, né, que acho que foi uma das visitas mais interessantes que a gente fez na missão desse ano e que fica como um convite aí para todo mundo do Brasil que for para a China de alguma forma ir lá visitar, porque é impressionante o que os caras conseguiram fazer. O Brasil hoje tem iniciativas de cidades inteligentes ou bairros planejados, né, em maior escala, para você conseguir pensar numa vida onde as pessoas conseguem morar, trabalhar, ter lazer e se desenvolver num mesmo complexo, né, mais sustentável, mais bem pensado do ponto de vista de mobilidade, de ambiente, enfim. Mas ali a escala com que isso foi feito é uma coisa impressionante. A gente vai deixar o link aqui depois da área especial, da zona especial de Lingang, que o Vitor comentou. Mas basicamente o que eles conseguiram fazer lá foi primeiro que tem um lago gigantesco que foi construído pelo homem, que você chega lá e olha, dá a impressão que ele é natural, mas não, ele foi feito artificialmente, né? E eles construíram um conceito circular mesmo, é um mapa circular, onde você tem esse lago, que é o centro de tudo, um primeiro anel ao redor do lago com uma série de operações comerciais e de serviços, um segundo anel com a zona residencial, então só, né, prédios, enfim, super modernos e pensados para as pessoas morarem. O terceiro anel conectado com essa parte residencial é um anel verde, né, com vegetação, com floresta, para ter essa conexão direta com a natureza no dia a dia das pessoas. E um quarto e último anel que é mais afastado, onde ficam as fábricas, inclusive, como você falou, onde tem essa gigafábrica da Tesla, né? E é impressionante como eles conseguiram em apenas 5 anos, é um projeto que não tem 6 anos, 7 anos de execução, né? Ele é de uma magnitude impressionante, assim, porque são milhares de hectares já, com tudo construído, tudo funcionando. A gente visitou lá a própria recepção, enfim, a base oficial do governo de Lingang, que nos recebeu de portas abertas. Isso é impressionante, né? Como eles aprenderam também a fazer negócios. Nos receberam numa mesa enorme com os nomes de todo mundo, só para apresentar a área de Lingang
explicar como funciona, deram exemplos de empresas brasileiras que já estão se estabelecendo lá para ter uma unidade na China, porque eles têm, né, incentivos fiscais, enfim, uma série de benefícios mesmo, como qualquer zona econômica especial, mas a escala com que eles conseguiram fazer aquilo, e para as pessoas estarem lá morando e vivendo, além de ter, né, as fábricas de fato produzindo, é uma coisa que foi realmente muito, muito impressionante para todo mundo. E isso que a gente estava num grupo bem heterogêneo de empresários de diferentes setores, né? De saúde, de indústria, de fintech, investidores institucionais, enfim, e todo mundo realmente ficou impressionado, porque é uma dos exemplos nessa linha do não óbvio, né? É perto de Xangai, mas muito pouca gente do Brasil vai lá conhecer, mas a gente consegue ver o que é possível fazer, e o Brasil sim tem condições de replicar esse tipo de estrutura, né? Então fica o convite aí e a dica para quem quiser dar uma olhada, estudar e conhecer a zona de Lingan, porque sai vários aprendizados assim de como podem ser as cidades do futuro, e com essa conexão, né, de as pessoas não terem mais deslocamentos absurdamente longos, ter uma qualidade de vida, enfim, ter um conjunto ali de uma cidade que realmente para de pé sozinha, por assim dizer, né? Unindo tecnologia, sustentabilidade, qualidade de vida e assim por diante, mas de uma forma bem prática, bem pragmática, sem ser um sonho idealista, né? Tem, obviamente, subsídio hoje de valor de aluguel, de impostos reduzidos e tal, mas é a forma de realmente fomentar para que isso aconteça de verdade, né? Então, eu só queria entrar um pouco nessa zona de Lingan, Vitor, que foi interessante, né? Mas vamos continuar falando aí dos polos, né? Não, e Lingang também já é um distrito conectado ao centro de Xangai por metrô. Já existe o metrô, a linha 16 de Xangai, que conecta ela com o resto do sistema. Então, assim, existe, é o que você falou, assim, não é... a gente falou um pouco disso no episódio dos carros elétricos, que eu acho importante de novo reforçar. Ou seja, a gente tem uma saturação dos grandes centros, mas ainda segue a competição entre as províncias e cidades chinesas para seguir mantendo seu crescimento econômico. E aí os governos locais têm que pensar em soluções. Uma dessas soluções é colocar incentivos em áreas que antes eram menos desenvolvidas dos seus respectivos territórios para atrair esse pessoal para lá. É evidente que o empresário chinês mesmo já está acostumado a essa migração e entender esses benefícios que o governo então vão, mas a verdade é que em muitas dessas áreas eles estão muito abertos a receber empresas estrangeiras, eles dão isenção de aluguel de escritório por 6 meses, 1 ano, até mais, né, isenções fiscais. Já tive casos que quase zerava, tá, o processo de abertura de empresa, você não tinha nenhum custo para tu entrar lá e fazer alguma coisa. E uma coisa importante uma coisa importante que eu lembrei dessa visita, que também chamou muito a atenção e acho que ela tem um significado bem profundo, né? A gente é recebido no showroom ali da zona de Lingan, que é uma estrutura pública, que não parece pública, né, de tão bem feita e muito evoluída, assim, com telas curvas gigantes, eles fazem os vídeos institucionais, e no final do vídeo apareceu uma frase que me marcou bastante, que estava aparecendo, dizia assim, "It is the copy of no one", não é a cópia de ninguém, né? E acho que aquilo ali, para mim, trouxe vários significados, porque mostra, por exemplo, que mesmo na China eles estavam fazendo algo que era inovador e diferenciado. Eu acho que mostra essa mensagem que a China tem feito um esforço muito grande nos últimos anos, né, de que parou de ser uma fábrica de cópias de coisas do Ocidente ou do Japão e de coisas mal feitas, e que a China hoje, inclusive, lidera a inovação e cria e está na vanguarda tecnológica do mundo, né? Aquela frase, assim, para mim chamou bastante atenção, porque ela realmente traz esse impacto. Tu vê uma coisa muito diferente, muito nova, numa escala absurda, e eles fazem questão de frisar: nós estamos criando, nós estamos fazendo, nós estamos inovando, né? E acho que essa mensagem, assim, ela se alastra por toda a política pública, todas as empresas da China que estão expandindo o mundo afora. Eu acho que essa questão de não ser mais a cópia, de ser o inovador, de ser o original, é um ponto bem importante que eles têm frisado, e lá fica evidente que termina o vídeo, inclusive, com essa frase, né? Eu acho que uma coisa que para o brasileiro é mais cético com relação a isso, mas assim, a inovação também na gestão pública. Né, há empreendedorismo dentro da máquina estatal, ou seja, há impulsos de se criarem novos projetos e novas soluções. Então, eu acho que essa coisa de se criar esse tipo de ambiente não é uma exclusividade de Lingan, mas é importante que a gente visite essas áreas, porque há pessoas que pensam
você empreenderia na China, e é uma coisa tão distante, e eu já tive a experiência de abrir empresa aqui mais de uma vez, então você tem hoje um processo muito descomplicado, você tem áreas de incentivo, a gente tem a capacidade de conseguir esses incentivos. A própria província de Hainan, no sul da China, que entrou num projeto muito específico, pode até ser material para um episódio inteiro, porque Hainan é um case muito particular, mas ela dava subsídios para estrangeiros especificamente irem lá de determinados países que eles queriam atrair, e zerava, ainda dava uma compensação, um bônus para quem fosse tentar alguma coisa. Ou seja, existe esse incentivo para trazer esse pessoal, e realmente há formas de fazer esse pessoal, é muito aberto. Há um problema de comunicação do lado deles, de deixar essas oportunidades serem mais bem conhecidas, e há espaço de melhoria na forma como os estrangeiros, no geral, vêm explorar a China, que é o que a gente está tentando fazer aqui, ou seja, sair do óbvio, né, não ir só para Canton Fair, que, de novo, é uma boa vitrine, uma boa porta de entrada, mas tem muito mais para ser conhecido. Tá? E, bom, acho que desse polo, que é o Rio de Yangtze, que envolve Xangai, a gente tem que também, não tem como não mencionar a cidade de Hangzhou, capital da província de Zhejiang, que é onde está a sede do Grupo Alibaba, né? Assim, já o maior gigante de e-commerce do mundo, é uma cidade que hoje acabou focando muito nesse mercado também, então startups relativas ao comércio online, né? O comércio eletrônico, vão para lá. Então muitos centros, por exemplo, de fazer podcast, lives de vendas, né, que é uma prática muito comum na China, existem em Hangzhou. Hangzhou é uma cidade altamente tecnológica, com o campus do Grupo Alibaba lá sendo quase um ponto turístico já, então você tem essa questão já muito forte. Também, por último, que eu comentei da província de Anhui, que acabou se especializando nas indústrias que saíram de Jiangsu e Zhejiang, especialmente eletrodomésticos hoje. Então a Haier, que é uma das maiores produtoras de eletrodomésticos, a maior da China e a segunda maior do mundo, se eu não me engano, a Haier e a Hisense. Elas estão com grandes fábricas na província de Anhui, então também especializou nisso. E, por último, a parte logística, né? Esse hub tem só os dois maiores portos do mundo, Xangai e Ningbo, fica um de frente para o outro. Né? Xangai é o maior em número de containers, Ningbo em tonelagem, e os dois juntos são o primeiro e o segundo. Tá? Então, para o navio que está chegando, ele simplesmente entra na baía, ele tem para a direita Xangai, esquerda Ningbo, é literalmente isso, tá? Um de frente para o outro. Então, um hub muito forte na parte logística também. Tá? Perfeito. Indo para o... Oi. Não, vai lá, vamos lá. Vamos para o terceiro. Eu acho que aqui agora eu vou falar da parte que me toca aqui do hub que tem em Pequim, né? A gente tem um que já é o menos conhecido, mesmo Pequim sendo a capital. A maioria das pessoas que vem para cá vem para a parte turística, vem para ver a muralha, vem para ver a cidade proibida, mas deixa passar um pouco o que está acontecendo aqui de inovação também. Aqui é um hub que envolve a capital, Pequim, Tianjin, que é a cidade aqui do lado, o maior porto do norte da China, e a província de Hebei, que está em torno dessas duas cidades. Tá? Pequim e Tianjin, para clarificar, não pertencem a nenhuma província, elas são províncias em si próprias, assim como Xangai e Chongqing no meio da China. Tá, mas Hebei é a província que está aqui circundando. E aqui você tem Tianjin, entra com a indústria pesada, a questão da logística com o porto Tianjin, que é um dos maiores. Hebei ainda tem uma forte produção do agro, de alimentos, energia, indústria pesada, metalúrgica, etc. Agora, Pequim, você tem, primeiramente, lógico, a presença do governo central, que traz um componente político para o ambiente de negócios aqui na capital. Então, lógico, a sede das estatais está aqui, você tem os maiores líderes aqui em Pequim, que nem estar em Brasília, no Brasil, em qualquer capital. Então, o centro do poder político, efetivamente, cria uma dinâmica em torno disso. Mas um case que eu queria comentar é o seguinte, aqui existe um projeto em Pequim, que na verdade está na China toda, mas que a sede aqui em Pequim, muito perto da Tsinghua, onde eu estou, fica no distrito de Haidian, que concentra a maior quantidade de universidades aqui da China num distrito só, que chama Zhongguancun. E esse projeto, basicamente, era uma rede de incubadoras. Foi criado no início dos anos de 2010, ou seja, na década passada, e que bombou muito, até por incentivos do governo, mas que depois não soube encontrar o seu nicho, tá? Assim como a Shenzhen soube, ou até Xangai. E é um projeto que começou a definhar, começou a ter problemas e estava para morrer, e ele foi ressuscitado nos últimos 5 anos com inteligência artificial. Tá? Pequim e o projeto da Zhongguancun especificamente acabou virando a capital de IA da China, longe dos outros centros de tecnologia que poderiam
pensar, como Hangzhou, com a parte de e-commerce, Xangai, até a própria Shenzhen, isso acabou vindo para Pequim, tá? Então, essas empresas desse segmento, tanto as mais famosas como DeepSeek, entre outras, têm escritórios ou a sede aqui em Pequim, além de outras, a própria a ByteDance, dona da TikTok, do Douyin, fica aqui em Pequim também. E aqui é interessante você ver que esses projetos, de novo, outro exemplo dessa competição que acontece intra-China, né? Ou seja, era um projeto que estava morrendo, que estava tendo dificuldades, vem essa oportunidade com o IA e eles agarram e o projeto ressuscitou. Porque aí entrou um novo ramo que também interessava para o governo, choveram incentivos, a incentivo privada vem, usa a estrutura que esse projeto fornece. Agora, assim como nos carros elétricos, está tendo aquele momento que tem muitos players e vai acontecer um filtro natural, mas um projeto é até uma região que acabou se recolocando, né, no mapa da alta tecnologia por uma tendência nova que foi criada e que as autoridades locais souberam pegar isso, jogar os incentivos certos, e agora a iniciativa privada vem e fortalece. Então, você tem esse hub aqui de Pequim, Tianjin e Hebei, que na sigla em chinês é conhecido como Jing-Jin-Ji, e ele agora tem tanto uma indústria pesada com logística, com a parte da inteligência artificial, que é muito interessante, e é legal o pessoal vir conhecer. Pequim, às vezes, não está no roteiro dessas missões, inclusive a gente vai trazer a missão no que vem aqui para Pequim, né, João? Porque realmente vale muito a pena para o pessoal ver o que está acontecendo aqui fora desses eixos mais conhecidos. Interessante você falar sobre Pequim, ou enfim, né, essa região de Pequim ter se posicionado como um hub de IA depois de patinar uns anos, porque, enfim, IA obviamente é o assunto que hoje mais está em voga, e a gente vai falar mais para frente em outro episódio só sobre o cenário de IA na China e como que no Brasil a gente pode trabalhar, né, com essas soluções que não as americanas, que eu acho que é bem importante. Mas duas coisas que aconteceram também na nossa última ida e que se conectam com isso são duas visitas muito boas, né? Que uma é a SenseTime, que é baseada em Hong Kong, mas hoje é uma empresa de IA chinesa, apesar de estar baseada em Hong Kong e não na China continental, ela é chinesa, e que ela hoje vale, eu acho que mais de 8 bilhões de dólares na bolsa, e ela atua em basicamente todas as áreas de infraestrutura de inteligência artificial, e essa é uma das coisas que eu vou deixar aqui o spoiler, né, para a gente ir pensando, quem está escutando, que em breve vamos falar disso, que é a gente olhar para as outras camadas da IA, além dos aplicativos, né, e das soluções que a gente vê como cliente individual, como consumidor final, que é a infraestrutura que possibilita tudo isso acontecer. E nesse caso, a SenseTime é uma das empresas que está capitalizando e muito nesse processo, né? E com uma visão bem única, porque por estar em Hong Kong, eles conseguem olhar tanto para dentro da China como para dentro dos Estados Unidos e do mercado ocidental como um todo, né? E tem desenvolvido uma série de soluções muito interessantes. E a gente também pôde conversar com um fundo de investimento de Hong Kong, que eu quero trazer mais para frente também, mas que eles nos deram uma aula sobre infraestrutura de IA. Então, só para trazer o ponto que IA, obviamente, fundamental, mas muito interessante que, talvez não por coincidência, né, Vitor, mas apesar dessa demora desse hub de Pequim se encontrar, eles acabaram hoje conseguindo se colocar talvez no nicho mais quente, no nicho mais promissor, né, tanto do ponto de vista industrial como de tecnologia, que é a inteligência artificial. Então, é legal, e eu acho que é por isso que a gente queria trazer esse assunto, né, de entender o que está onde na China, como que as coisas funcionam, para aos poucos a gente ligando os pontos para as nossas empresas no Brasil. Não, e você tocou agora na questão vamos dizer assim, dos nichos, das subindústrias dentro da indústria de IA, né? Eu tive uma experiência recente que também, um spoiler que vale para um episódio futuro, que assim, na feira da parceria para a nova revolução industrial dos BRICS, na cidade de Xiamen, que eu visitei mês passado, e tinha um dos estandes, era um grupo de empresas de Wuhan, tá, ligadas à Universidade de Hubei, que é a província onde fica a cidade de Wuhan, uma das universidades maiores aqui da China, mais fortes, e todas elas com tecnologias baseadas em inteligência artificial para uso de tecnologias de satélite baseadas na Beidou, né? Ou seja, no sistema de satélite que não é o GPS dos Estados Unidos. Né? E soluções incríveis assim de análise de processamento de dados de imagem de satélite para a prevenção de desastres naturais, por exemplo, para a gestão de lavoura, tudo baseado em
numa autonomia completa dos sistemas dos Estados Unidos e dos sistemas ocidentais, ou seja, já o sistema satélite chinês, que é o Beidou, que vale de comentar no detalhe depois, mais tecnologia de inteligência artificial baseada desenvolvida aqui dentro da China. E de um hub em Wuhan, que de novo é fora do eixo, ou seja, é fora do eixo de IA da China, que está em Pequim, né? Então, tudo isso é interessante de ver como essas coisas vão se desenvolvendo, e vale comentar. E até isso me dá um gancho para trazer os outros hubs tecnológicos fora desses três, que são os maiores. Hoje há um grande drive assim, do governo chinês para desenvolver as áreas de inland, né, as áreas para dentro do território. Naturalmente, como a China se desenvolveu muito baseada no comércio exterior, a zona costeira cresceu mais rápido do que o interior do país. Isso é muito verdade. Quando você vai, assim, uma ou duas, assim, você sai das províncias costeiras, já tem uma diferença bem... Até hoje é bem fácil de ver isso para quem viaja para o interior, tá? E há um grande incentivo políticas para diminuir esse gap, que naturalmente a gente fala de como a China cresceu, mas esse crescimento não foi igual dentro da China, né? E o governo está tendo esse cuidado de tentar, né, incentivar a ida de investimentos para as áreas que, entre aspas, assim, ficaram um pouco para trás, né? E aí criam-se hubs, né? O maior deles hoje, que já é o quarto hub da China, é o hub Chengdu-Chongqing, que são duas cidades monstruosas, bem no coração da China mesmo, assim, bem no meio, tá? Chengdu é a capital da província de Sichuan. Para quem não sabe, Sichuan já é uma das províncias mais complexas da China. Sichuan, onde moram, né, o habitat natural dos ursos pandas, por exemplo, bem famosos, mas também o início do Planalto tibetano, tá? Então, assim, a questão ali já tem uma geografia mais complicada, mas uma província com muitos recursos naturais. E Chongqing, a cidade vizinha, que é uma cidade construída com uma geografia muito, muito doida, assim, tudo indica que, né, não era o melhor lugar para se construir uma cidade, justamente por isso que ela foi feita lá, porque era uma cidade numa região muito montanhosa, que dificultava, por exemplo, bombardeios, tá? Acabou virando sede do governo nacionalista durante a invasão japonesa, até no século passado, que a gente comentou um pouco de história aqui também. Então, Chongqing tem muito essa questão. Então, lá tem laboratórios de desenvolvimento de tecnologias militares, etc., justamente por essa dificuldade de acesso. Mas hoje, né, esse hub Chengdu-Chongqing já está muito conectado com o trem-bala cortando as montanhas, com túneis, etc. Ali a gente já tem um quarto hub se formando no coração da China, tá? Que vale a menção ali. O Brasil, inclusive, já abriu um quarto consulado, terceiro consulado, quarta unidade diplomática aqui dentro da China, em Chengdu, né? Então, lógico, nós temos a embaixada em Pequim, consulados em Xangai e em Guangzhou, e agora existe uma quarta unidade em Chengdu, que é só para mostrar como essa região está crescendo. Já tem uma presença de brasileiros lá, que é legal a gente trazer eles para contar como é que está sendo essa experiência, porque é uma região que está crescendo demais. Chengdu, uma cidade sensacional. Chengdu-Chongqing, conheço as duas, vale muito a pena. Então, um hub que está crescendo hoje, principalmente nos ramos de automação e até veículos elétricos, para atender o mercado do interior da China. Tá? Então, isso está crescendo demais. Outras menções que eu gostaria de trazer, que eu acho que vale também, primeiro, Xi'an, que é uma cidade um pouco mais para o norte de Chengdu, onde ficam os famosos guerreiros de terracota, uma das cidades mais antigas da China, tá? Ex-capital imperial. Xi'an acabou sendo hoje é um dos grandes hubs para a tecnologia aeroespacial, né? Então, o programa espacial chinês atua muito naquela região. É o início do deserto que entra para dentro da Mongólia interior, que é uma província da China, e a Mongólia é país, né? Então, ali é um lugar propício para lançamento de foguetes, etc. Então, ali se desenvolvendo muito essa questão da tecnologia aeroespacial. E, por último, um hub que está dentro do delta do Yangtze, mas que merece uma menção à parte, lógico, a cidade de Yiwu, né, que é onde se origina a maior parte dos produtos de mais baixo valor agregado, bijuterias, etc., que dominam ali muito desse comércio no Brasil com a China.
A cidade de Yiwu, especificamente, tem o maior, acho que é o maior shopping de varejo e atacado do mundo. Sim. Lá, então, é um hub que tem, às vezes, ele tem até políticas de visto específicas para estrangeiros irem lá, justamente por conta desse comércio. E o por ser esse hub, né, da grande parte dos produtos mais massivos, como você comentou, né, Vitor, tem muito brasileiro, muita empresa que acaba buscando importação de lá, tanto de máquina como equipamento, como de produto ou insumo, né? Só que o desafio de encontrar o parceiro correto, de entender quem é a empresa confiável e que vai ter o produto que eu quero e tudo mais, ele é um desafio bem interessante e é isso que a Afiance, que é o nosso parceiro aqui do podcast, faz, né? Queria trazer esse ponto porque Yiwu é um dos lugares mais emblemáticos nesse sentido e a Afiance tem uma especialidade, um conhecimento muito bom, muito profundo já de mais de 10 anos fazendo isso, né? E como eles têm essa estrutura logística em parceria com a Union Logistics, que a gente já comentou, que é um dos principais players do segmento na China, né, uma empresa gigantesca, eles conseguem fazer essas soluções integradas assim para qualquer tipo de operação, desde trazer matéria-prima básica, como sei lá, polímeros e tal, até projetos de grande porte, né? Já tem vários casos de sucesso de empresas brasileiras que importaram máquinas de alta complexidade e eles conduziram tudo do início ao fim, né? Tanto a parte burocrática como comercial e logística, isso é bem interessante. E deixa esse desafio, assim, que quem está pensando ou está fazendo isso, encontrar uma empresa hoje no Brasil que faça o processo de cabo a rabo, né? Tanto a parte do despacho, da logística, da negociação comercial, do sourcing. Eu desconheço hoje uma empresa que consiga fazer esse processo completo e acho que é o que tem feito a Afiance crescer bastante nos últimos anos, né? E eles acabam tendo uma experiência bem legal com todos os tipos de carga, né, de transporte, breakbulk, ro-ro, heavy lift. São termos técnicos do comércio exterior, mas acho que é legal trazer para quem já está considerando ou já trabalha com isso na sua empresa, mas basicamente para fazer o processo de ponta a ponta, né? Então, quem está buscando ou pensando em buscar um parceiro aí para operações da China, seja para trazer uma matéria-prima pontual, seja para fazer uma importação de máquinas complexas, podem contar com o time lá, que o pessoal é bem bom. Tem aqui o QR Code na tela e a gente vai deixar o link nos comentários. Vale muito a pena vocês conversarem com a trupe da Afiance, né? E aí, Vitor, então já falamos, né, dos principais e o que mais que a gente pode entender, então, de todos esses polos da China, sendo talvez o mais clássico do ponto de vista de buscar matérias-primas chinesas, né? Eu acho que o que eu digo para o pessoal, assim, a gente fala isso, a gente bate muito nesse ponto quando o assunto é Canton Fair, né? Imagina você incluindo, e eu falo isso com muito cuidado, porque eu acho que a Canton Fair acaba sendo ela desempenha um papel muito importante em ser uma plataforma percebida como segura para pessoas que vêm para a China pela primeira vez, tá? Então ela desempenha muito bem esse papel, ou seja, ainda existe um segmento no Brasil, isso também ainda existe, ou seja, aquela pessoa que tem uma certa apreensão, quase um medo de vir para a China e vir pela primeira vez para a Canton Fair tem uma certa segurança, porque a Canton Fair já tem essa plataforma, é a maior feira do mundo, então, assim, quebra um pouco isso, então ela tem esse papel. Mas, de certa forma, o que eu queria passar, assim, a Canton Fair, naturalmente, por ser uma feira do mundo, é uma feira generalista, né? E hoje a sobrevivência dentro dada a competitividade do mercado interno chinês, ela só é feita na especialização. Isso vale para as empresas, isso vale para os governos no nível provincial e local, tá? Então, quando você vai fazer um desenvolvimento de fornecedores ou um sourcing, por exemplo, além de, lógico, utilizar, né, assim, empresas que estão aqui, têm experiência nisso, é interessante entender onde o seu mercado é forte. Você vai achar empresas, potenciais fornecedores fora desse eixo? Com certeza. Mas a chance, você tem ganhos de escala se você for procurar empresas que estão dentro do eixo. Porque, por exemplo, o exemplo que eu citei no início da questão da armação de óculos. Há ganhos de escala que aquelas empresas hoje, por se ajudarem, se cooperar, mesmo sendo competidoras no nível de produto, elas são parceiras no nível da cadeia de suprimento, né, da supply chain como um todo. E esses ganhos, especialmente para produtos de mais baixo valor agregado, que a margem de lucro é mais apertada, esses ganhos fazem diferença, tá? Tanto na opção de alternativas, quanto na flexibilidade na negociação, quanto na familiaridade dos fornecedores, até com o próprio mercado brasileiro já. Então, o que eu queria, e aí agora eu estou, assim, para a gente ir encaminhando, eu queria voltar para o ponto inicial, assim, a China não é uma só, e há várias Chinas dentro da China, né? Assim
como a gente também já comentou no início, de ter uma diferença muito grande do norte para o sul, para o oeste, com a questão das minorias étnicas, também existe isso no ponto de vista de business, onde as indústrias se concentram, não é? Quem você está procurando, onde procurar, dependendo de para onde você vai, qual porto que é mais fácil fazer essa alteração, os hubs logísticos são favoráveis ou não, tudo isso tem que ser considerado e primeiro usar parceiros locais para te ajudar a navegar isso, mas acima de tudo, uma mensagem muito clara é assim, tem que vir e tem que ir lá, né? Assim, a Canton Fair é muito boa como vitrine. Assim, eu recomendo que todo mundo vá na Canton Fair uma vez para ter experiência, mas são poucos os casos que eu recomendaria uma segunda vez. Eu posso dizer isso. E tem que ter esse preparo, né, Vitor? Porque a gente já viu também, de novo, vários casos de brasileiros que criam essa expectativa de encontrar a solução ou o parceiro ideal na Canton Fair, mas não fazem o preparo prévio. A gente tem hoje no Brasil também uma série de empresas que praticamente vive só de levar brasileiros para a Canton Fair, né? E tá tudo bem. Mas é muito importante você, como empresário, né, quem está precisando ou querendo procurar um fornecedor, um parceiro de negócio, desenvolver uma linha de produto, otimizar custo, o que quer que seja que te leve a olhar para a Canton Fair, olhar para a China, de saber muito bem o que quer buscar e cobrar isso, né, do intermediador ou da parceira ou da empresa com quem você vai negociar, com quem você vai falar. Porque é isso, tem muita gente que acaba se frustrando porque acaba tendo uma experiência generalista ou não fez o dever de casa antes ou não sabe exatamente o que está buscando, né? E acaba tendo uma experiência negativa, uma percepção ruim, né? Tanto da feira como do país e tal. Então acho que é muito importante ter essa, como a gente fala, a honestidade intelectual de saber o que buscar, como buscar, com quem falar, de investir o tempo, né, e a energia para ter isso tudo organizado, para quando for a China, para quando tiver maior clareza, ter maior chance de sucesso, né? E já saber, como você falou, Exato. Saber buscar os hubs corretos, né? Já tem bastante gente que consegue fazer isso, que vai para a China e já vai direto para Yiwu, para Xi'an, para as regiões onde são os hubs do seu segmento ou dos fornecedores do seu segmento, né? E normalmente tem experiências positivas, que isso também mexe num outro estereótipo que felizmente está mudando, que é que chinês é tudo filha da puta, que os caras são malandro e tudo mais. E o que a gente tem visto são vários relatos, né, de empresas brasileiras que criam fortes relações com os seus fornecedores, que são recebidos de braços abertos, porque no final do dia pessoas são pessoas, apesar das variações culturais, né, ao redor do mundo, as pessoas são todas pessoas e querem negociar com pessoas, e a China não é diferente, né? Então, acho que esse entendimento assim, do que se quer, do que se busca, do que seria importante para a sua empresa, é fundamental você exigir da empresa com quem você estiver trabalhando, que vai estar te ajudando nesse contato com a China, ou se é direto com o fornecedor, saber o que perguntar para o fornecedor, né? Mas eu sempre gosto de indicar empresas que são especializadas e que já têm experiência comprovada nisso, como é o caso da Fiance, o nosso parceiro aqui. Mas ter tudo isso preparado é muito, muito importante para pegar todos esses polos que o Vitor trouxe hoje e conseguir transformar isso em resultado concreto para o negócio, né? Para não ficar também só num conhecimento solto, numa coisa que não resolve o problema no final do dia. E é por isso que a gente está trazendo esse assunto hoje, né? São várias Chinas, como você falou, entender como cada parte funciona e ir pensando e conversando com quem é referência no assunto de como que eu posso agregar valor para o meu negócio com tudo isso, né? Exatamente. E uma coisa que eu convido à reflexão ali de todos é o seguinte: imagina, a gente fala muito da questão, como é que eu acho um fornecedor confiável, etc. Agora, assim, se coloca na cabeça, é um desafio de imaginação, se coloca no lugar do fornecedor chinês que está lá em plataformas como a Alibaba, por exemplo. Quantos e-mails e pedidos de cotações você não recebe todos os dias de todas as partes do mundo, literalmente? Né, assim, porque o Brasil está olhando para a China para comprar, mas todo mundo está olhando para a China para comprar. Né? Então, quantos e-mails e cotações pedidos de cotações você não recebe numa base diária, cuja maioria não vira nada? Sim, é só especulação. Isso é normal. Exato, isso é normal. O processo comercial, ele é isso, né? Quem trabalhou com vendas diretas, sabe que é um jogo de números, mas se você é um dos poucos clientes em potencial que vai lá e tira um tempo para ir nessa fábrica, que muitas vezes está no interior, você pode ter certeza que isso ganha muitos pontos. Assim como o João comentou, assim, pessoas são pessoas, chinesas é um povo que tradicionalmente valoriza muito essa questão das relações pessoais, nesse sentido muito parecido com o brasileiro, tá? Aí já bem diferente uma cultura de business dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Alemanha, que é uma coisa muito mais pragmática, uma separação quase que absoluta, né, do pessoal com o profissional.
Mas, assim, na China isso não acontece. Você tem uma coisa um pouco mais pragmática na zona da alta tecnologia, aqui nas grandes cidades, mas quando se fala de fábricas no interior, ainda uma mentalidade tradicional tem um peso, tá? E o brasileiro lida muito bem com esse jogo. O brasileiro é um povo muito fácil de interagir com os outros, é um povo muito leve, né? Então, essa skill social, essa habilidade social que a gente tem, ela pode ser usada para o business também, mas ela se desempenha maior quando a gente vai lá, né? Então, até como experiência pessoal, vá para o interior, vai visitar, vai para Yiwu, vai para os outros lugares. Acho que quer visitar Canton Fair, faça isso, não há problema nenhum, mas, por exemplo, separa 2, 3 dias a mais para você ir visitar 1 ou 2 fornecedores em potencial, por exemplo. Numa segunda vez, de repente, vá na feira do seu setor. Não precisa ir na Canton Fair de novo, né? Aqui dentro da China. A China vive de feiras, né? Então, assim, há com certeza uma feira do seu setor que vai trazer aí dezenas ou centenas de fornecedores, até às vezes fornecedores que não são chineses, que vão estar lá também. As feiras da China estão se internacionalizando cada vez mais, né? Então, você tem tudo isso. São dicas que a gente dá para o pessoal, de novo, não invalidando uma vida na Canton Fair, mas a viagem de Brasil para a China não é uma viagem fácil. Não é um voo de 4 horas para Buenos Aires, né? Assim, não é o vizinho. Então, assim, ir para o outro lado do mundo cansa, é caro, e se tem alguém que entende esse cansaço, sou eu sei muito bem essa dor. Então, assim, se der para a gente otimizar, otimizem. Aí essas são as dicas que eu consigo passar, assim. Pensem no nicho, tá? Porque a China tem muito nicho. E tem que ir, né, Vitor? Que nem você falou, assim, todos os empresários que a gente já teve a oportunidade de levar para a China, conviver e ver eles olhando lá na prática, né? Gente que já tem décadas de experiência, empresas consolidadas, se impressionando com o que viam lá exatamente porque tinha esse preparo, enfim, e tem essa noção de que tem que saber o que quer, tem que olhar e tem que ir. O simples fato da pessoa ir lá. Tem muito, muito, muito empresário brasileiro que hoje às vezes não consegue resolver o problema porque não está com esta disposição, né? Problemas sempre vão existir, o custo sempre vai existir, mas é uma questão de priorizar, de entender o que é estratégico para o negócio, porque muitas vezes é uma viagem dessas, é um contato desse, né? É uma ação nesse sentido que resolve o problema, que muda a linha de crescimento do negócio a longo prazo, enfim, né? Então fica esse convite. E também, a China hoje ela é o principal destino, mas a gente tem N outros destinos que também estão se desenvolvendo, principalmente na Ásia, mas como a gente falou no primeiro episódio, a questão da nova ordem mundial, e é o que deu origem a todo esse projeto, né? A gente sempre está pensando nessas mudanças do cenário global, da economia global, sobretudo, e a gente pensar nos lugares não óbvios, pensar no que pode estar acontecendo, que vai impactar o meu segmento daqui a 5, 10, 20 anos, e muitas vezes isso não está nos lugares que a gente tradicionalmente esperaria, olharia ou pensaria, né? Até ontem, vi a reportagem, eu não confirmei o número, eu vou olhar, mas parece que hoje nenhuma das 25 maiores empresas do mundo são europeias, se eu não me engano, era uma informação como essa. E me chamou a atenção, né? Então a gente tem que pensar nisso, e não é desmerecer, obviamente, Estados Unidos e Europa, adoro, recomendo, né, frequento, mas a gente só ter sempre esse olhar mais aberto, né, de ter o mundo todo no nosso radar, não só esse mundo mais ocidental que está mais na nossa zona de conforto e que é mais fácil de ir e de chegar, mas é porque faz parte, né? O mundo é hoje muito mais globalizado, as economias estão cada vez mais interligadas, e a gente tem 2 opções, ou a gente resiste a isso, ou a gente entra junto e encontra a forma de se aproveitar, né, de crescer o nosso negócio nesse contexto internacional cada vez mais conectado, né, Vitor? Então, acho que era isso, Com não sei se você quer E um pensamento final aqui pra gente... Pois. Não, o pensamento final que eu queria trazer, assim, lógico, a gente não tá... Ninguém aqui vai defender uma antagonização, por exemplo, do Ocidente, né? Assim, eu sou dos que na linha não coloca a América Latina dentro da classificação Ocidente, mas é fato que a gente, principalmente o empresariado brasileiro, vai ter uma afinidade mais até cultural com os Estados Unidos e a União Europeia, país da União Europeia. Mas eu queria lembrar que há um ponto muito positivo, né, da abertura dessas novas oportunidades em outros mercados do mundo. Se a gente parar para pensar, o Brasil como país tem desafios e, por consequência, necessidades, inclusive necessidades de negócio, tá? Que são muito mais parecidas. O Brasil enfrenta desafios com países até muito mais parecidos com países como China ou Índia, né, do que países como a Alemanha.
O Brasil ainda tem muitos desses problemas, políticas de aliviação da pobreza e soluções que foram desenvolvidas em outros países que enfrentam desafios similares ao Brasil, que são muito mais fáceis adaptáveis à realidade brasileira do que países, por exemplo, da União Europeia, os países que a gente costuma chamar como países desenvolvidos. Então, assim, não é um ataque a ninguém, mas do ponto de vista de negócio, talvez as soluções mais adequadas aos nossos problemas estejam nos países não óbvios, justamente porque eles são mais parecidos com a gente quando o assunto é os desafios. Talvez não são mais tão parecidos na parte cultural, religiosa, enfim, todo o arcabouço moral, ético, filosófico ali como sociedade. Mas, do ponto de vista do dia a dia, você pode ter certeza que a gente tem mais em comum com países, por exemplo, dos BRICS e outros países do sul global, do que com o que a gente costumou chamar aí dos países desenvolvidos. Então, até do ponto de vista de negócios, é legal a gente abrir um pouco a cabeça para uma questão pragmática, que não tem nada de política nisso, é uma coisa bem prática. Se eles enfrentam desafios semelhantes, com certeza vão ter soluções que também nos interessam, soluções em potencial para nós. Exato. E para fechar, deixar uma sugestão de leitura, daí sim mais voltada para a China, que ainda é a maior referência que a gente tem olhado do ponto de vista de negócios internacionais hoje em dia, que é um livro escrito pelo Henry Kissinger, que foi um dos maiores estadistas dos Estados Unidos, foi secretário de Estado e navegou pela política americana ao lado de vários presidentes durante décadas, que o livro se chama Sobre a China, ou no título original em inglês, On China, que é uma leitura um pouco densa, mas vale muito a pena para quem gosta de história e para quem quer entender como que a China chegou nisso que a gente está aqui falando hoje, O Vitor, no nosso episódio inaugural, já deu a visão geral da história da China, a gente vai poder retomar isso também, mas esse livro ele traz uma visão bem completa de tudo que aconteceu nos últimos 200 anos, até desde antes mais, a lógica toda das dinastias e todo o sofrimento e dificuldades que eles enfrentaram até chegar no modelo do Deng Xiaoping dos anos 70, que alavancou tudo isso que a gente enxerga hoje. Então é uma leitura bem interessante, recomendo bastante para quem quiser se aprofundar mais. A gente deixa o link aqui também do livro, E é isso, Vitor? Então, bastante coisa para falar nos próximos. A gente deu alguns spoilers aqui, mas estamos com uma temporada bem boa aí de conteúdos. Deixa eu dar uma dica também. Vai lá. Você falou em dica de livro, eu queria dar a dica do que talvez fosse a versão atualizada do livro do Henry Kissinger. O Henry Kissinger, lógico, esse livro já tem um certo tempo, Henry Kissinger responsável pela aproximação da China com os Estados Unidos há quase 5 décadas atrás. Mas mais recentemente você tem um outro livro do Kishore Mumbani, que é o ex-ministro das Relações Exteriores de Singapura, que no título em inglês é Has China Won? É uma pergunta, a China ganhou, a China venceu, eu não sei qual é o título em português, mas seria uma versão, vamos dizer assim, mais atualizada do Kissinger, que tem um valor maravilhoso para entender de onde a China veio, mas o Kishore Mumbani também vai trazer uma visão aí, já na década, assim, de uma década passada, de onde a China está hoje, também é muito importante para quem quer entender isso um pouco mais a fundo. E uma visão asiática, acho que isso é legal também. Densa, mas vale a pena. Sim, uma visão asiática, daí a gente tem o Kissinger, que é uma visão americana ocidental, também. E ele de Singapura, uma visão mais oriental, bem legal. Vamos colocar os dois links aqui. Exatamente. Mas, gente, é isso aí. Então, esse foi mais um episódio aí do Noncast. Se você gostou, curte, compartilha aí com quem tá ou já está querendo entrar no mundo dos negócios internacionais, que tem muita coisa boa para fazer para as nossas empresas aqui no Brasil. E a gente se vê no próximo episódio.